A gente se mantém em Porto Alegre agora. Aliás, sabia que o Senai está com matrículas abertas para os cursos técnicos? Né? Tem um QR Code que está aparecendo aqui embaixo, ó. Pim, brilhou. Está ali ele, né? E confira, para te conferir os cursos disponíveis. Vamos ver se abre para mim aqui. Atenção, galera. Agora eu vou sair um pouquinho da luz. Deixa eu abrir o QR Code ao vivo. Aqui. Apontei. Está ali. E abri o site. Está abrindo aqui. senairs.org.br. O site com os cursos. Acho que vai aparecer a palavra cursos bem grande, ó. Tá vendo ali? No QR Code da tela. Tá? Fechou? Vamos seguir? Vamos para outro ponto da capital do Rio Grande do Sul. Bom, o passeio hoje pelo estado está grande e a gente vai continuar, né? Repetindo, Santa Cruz do Sul, Montenegro, Garibaldi, Passo Fundo, Erechim, Lajeado, Gravataí, São Leopoldo. Continuamos em Porto Alegre agora. Deixa eu ver quem vai aparecer na tela para conversar comigo. Opa! Boa tarde, Potter. Com quem falo? Todo mundo que está nos ouvindo. Nós estamos aqui no Senai Visconde de Mauá, em Porto Alegre, para abrir as portas, né, escancarar as nossas portas, para divulgar um pouquinho aqui da nossa oficina e da nossa estrutura da área de refrigeração e climatização. Como é teu nome? Meu nome é Jefferson Nobre, sou professor aqui do curso técnico de refrigeração. Jefferson, e os demais cursos aqui da área, né? Eu vou te pedir, tem um pequeno corte, tem alguns cortes acontecendo na tua comunicação de som. Tira a máscara, vamos ver se melhora um pouquinho. Vamos ver. Melhorou um pouquinho? Onde que está o teu microfone? Meu microfone está no celular. Tá, se conseguir falar um pouquinho mais perto, vai ser melhor para nós, tá? Para todo mundo te entender melhor. Por favor, conta a história para nós, cara. Tô curioso aí, já tô vendo que tem um cenário preparado, que tu vai dar um passeio por aí. Por favor, vamos lá. Senai, Visconde de Mauá. Na realidade, a gente pegou um pequeno fragmento aqui da nossa estrutura, que é a nossa área de refrigeração comercial, né? Para divulgar um pouquinho, né? Abrir esse espaço para que o pessoal conheça, né? A nossa refrigeração, que é uma área que acontece muitas vezes nos bastidores, mas não é pouco relevante, bem pelo contrário, ela é muito relevante para toda a nossa sociedade, né? E o Senai, que é a nossa estrutura, é uma das maiores estruturas do Brasil, né? A maior estrutura da região sul aqui do Brasil. E nós queríamos, então, apresentar aqui a nossa oficina, né? Dizer que é uma honra nós estarmos tendo essa oportunidade aqui. Primeiro, assim, para o pessoal que não tem muita familiaridade, né? O Senai trabalha com o curso de refrigeração e climatização. Esses dois normalmente andam juntos, né? Porque, na verdade, o modus operandi, o funcionamento deles é muito parecido. O que acontece é que na refrigeração nós trabalhamos com preservação de alimentos, né? Nosso objetivo é manter os alimentos com as propriedades dele, né, físicas e biológicas, o mais próximo possível de quando ele é colhido in natura, e trabalhamos com o ramo da climatização, que é para conforto térmico, né? Então as áreas elas são muito parecidas, os equipamentos são muito parecidos, mas a climatização ela visa o conforto térmico, então temperatura normalmente entre 22 e 24 graus, né, cuida da umidade relativa do ar, sempre ali entre 40% e 60%, né? O pessoal estranha quando vem aqui para o Rio Grande do Sul, né, que é um ambiente às vezes um pouco mais úmido, porque a umidade é uma das nossas preocupações na climatização. A umidade excessivamente alta prejudica a nossa transpiração e, portanto, a refrigeração natural do nosso corpo, né? E uma umidade muito baixa, né, nós temos ressecamento das vias respiratórias e tal, né, a umidade baixa também promove a proliferação de ácaros muito alta, a gente tem a proliferação de fungos e outros tipos de bactérias. Então, nosso ramo da climatização é nesse sentido, é na área de conforto térmico. Já a nossa área de refrigeração, como eu disse anteriormente, ela se preocupa com a preservação de alimentos. E aí, para cada produto, nós temos temperaturas, nós temos umidades diferentes para controle, né, desse produto. Aqui nós trouxemos, já que a gente está nessa pegada de conectividade, de indústria 4.0, né, de informação sendo jogada na nuvem, eu trouxe um dos nossos exemplos aqui, nós temos vários exemplos, né, mas um dos nossos exemplos, que é um resfriador de leite, ou tanque de expansão, ou tanque de leite, como ele é conhecido também. Bem, como o próprio nome sugere, né, ele é um reservatório onde
é colocado, depois de feita a ordenha, ele é colocado aqui para que o leite, né, assim como todos os outros produtos, ele precisa ser mantido numa temperatura ideal, que não pode ser muito baixa nem muito alta, normalmente entre 4 e 6 graus, e aí nós temos esse reservatório que vai manter ele refrigerado e controlado, né, dentro dessas condições aqui. E a refrigeração ela é multifacetada, né? Ela não trabalha sozinha, ela precisa da eletrônica, ela precisa da elétrica, ela precisa da física, ela precisa da mecânica. Então, assim como eu comentou anteriormente ali, que os quadros de comando eles estão presentes em várias aplicações, conosco não é diferente, né? Nós temos aqui um quadro de comando que vai ser responsável por comandar todo o sistema, né, de resfriamento desse tanque de leite, né? Então, no nosso curso técnico aqui, além da montagem da estrutura mecânica, nós também entramos nessa parte de eletricidade, né? Na parte eletrônica, de controladores, né, de comandos elétricos. Esse é um dos focos do nosso curso também. O sistema mecânico ele precisa, por detrás dele, de um sistema elétrico também para fazer com que ele funcione, né? Então, essa é uma das nossas áreas, porque normalmente a refrigeração ela acaba sendo conhecida por geladeiras, né, refrigeradores normalmente, e condicionadores de ar split. Mas a refrigeração ela está, né, muito acima disso, né? Nós temos como eu disse, muitas faces, né, que mantêm ela em funcionamento, como a física, a química, a mecânica, a eletricidade, a eletrônica e agora também, né, nessa onda da indústria 4.0, a automação, o controle remoto desses equipamentos, desses componentes, né, para que seja feito um diagnóstico antecipado do problema, para que possa até corrigir uma falha antecipadamente, uma vez que, na maioria dos processos, nossa maior preocupação não é do empresário, não é normalmente o equipamento, mas é o produto que está no equipamento que pode causar, né, danos financeiros muito maiores do que a quebra do próprio equipamento, né? Então é nessa onda, nessa pegada que a automação está também presente dentro da indústria da refrigeração comercial, industrial e da climatização. Tem uma outra tela aqui que o nosso colega vai passar aqui agora, né? Que apresenta muito bem isso, né? Nós temos esse equipamento e é um equipamento que está sendo monitorado aqui através do notebook. Poderia ser feito também esse controle remotamente, né, através de um celular, de smartphone. E nós conseguimos ter aqui temperaturas de controle, conseguimos mudar essas temperaturas, temperatura para religamento do equipamento, caso acuse algum alarme, alguma falha de porta aberta, algum sensor danificado, nós também recebemos esse alarme através, né, seja do notebook, do computador, seja através do smartphone. Conseguimos operar algumas pequenas manutenções assim remotamente. Aqui eu vou acessar um servidor remoto, aqui só para exemplo. Então aqui o técnico poderia ter controle, por exemplo, do que está ligado, né? Se o compressor está ligado, se está em degelo, se tem algum alarme. Consegue verificar a temperatura, consegue verificar abertura, né? Nível de abertura de válvulas, diversos sensores de temperatura, a pressão que está no sistema, né? Quais ventiladores estão ligados, se estão, se não estão, pode forçar um degelo no equipamento. Então nós temos todo esse controle remoto através hoje de softwares de monitoramento à distância, né? E esse é um outro aspecto do nosso curso aqui técnico em refrigeração. Então, além dessa parte mecânica, né, da parte elétrica, da eletrônica, nós temos também muito forte a parte da automação industrial, né, do controle remoto desses equipamentos na nossa oficina. Está conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Ok, então. Walter, então, essa é uma das demonstrações, né? Com certeza nós temos aqui para qualquer equipamento, na verdade, de controle que nós tenhamos, seja climatização, seja refrigeração, nós conseguimos
ter essa automação. Eu consigo acionar um condicionador de ar à distância, eu consigo verificar, né, a quilômetros de distância qual a situação de uma câmara frigorífica, de um balcão de congelados ou de resfriados, né, num resfriador de leite, como foi apresentado aqui, que é apenas uma pequena amostragem, né, dessas possibilidades que nós temos. E todas essas capacidades, né, todas essas áreas de atuação que sustentam a refrigeração, são aqui ensinados no nosso curso técnico, né? Desde a parte mais básica, nós dizemos que nós trabalhamos aqui com 3 níveis, né? O nível residencial, tanto da refrigeração quanto da climatização, que seria split, refrigeradores, bebedouros, freezers. A parte comercial, que já seria aquela parte de média capacidade, como nós vemos muito em supermercados, né? Vai em um shopping. Como eu disse no início, a refrigeração ela acontece normalmente nos bastidores, mas ela é extremamente relevante. A partir do momento em que eu entro num supermercado, às vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas quando nós entramos no supermercado, nós temos lá frutas, nós temos verduras, nós temos produtos que não são produtos colhidos naquela época do ano em que nós ali estamos, elas são colhidas durante o ano inteiro, né? Mas como é que ela está ali? Ela só está ali porque por trás dela, né, até ela chegar ali, ela passou por diversos processos onde a refrigeração foi extremamente relevante para que ela conseguisse chegar ali com características, né, inclusive nutricionais, muito semelhantes àquelas de um ano atrás, por exemplo, quando ela foi colhida. Então, essa é a nossa atuação, né? Ela às vezes, invisível, mas é uma possibilidade agora que nós estamos tendo aqui, né, de mostrar essa escola, que é uma escola que nós temos toda a estrutura, desde o nível mais básico até nível industrial, de conhecimento, para que seja feito esse crescimento, né, hierárquico, cognitivo, para chegar no final e conseguir dominar todas essas áreas aí. Bom, Diego, tu me ouve? Estou ouvindo. O começo da tua fala foi uma coisa bem interessante, que tu chega e fala assim, bom, eu quero falar aqui de refrigeração, né, e que vamos lá, mudou a vida de todo mundo, né, a gente consegue ter uma temperatura agradável para todo mundo estar em algum lugar, mas também está falando em câmara frigorífica, né, está falando de balcão, de supermercado, né, e claro, linkado à indústria e não só aos locais que a gente também habita. O que eu estou sacando hoje aqui é que várias áreas, vários cursos do Senai se conectam no final das contas, né? Para tudo isso, eu sei que tu já falou, mas eu queria marcar mais agora aqui, tá? Todo esse teu processo aí que tu mostrou, né? Que tu passou pra gente uma voz geral, claro, é uma coisa muito mais complicada, tu conseguiu em poucos minutos mostrar pra gente exatamente como é que é a ideia. Quantos cursos tem envolvidos aí para tudo isso acontecer? Como eu te falei, Potter, entra assim numa gama, como eu disse, multifacetado, né? Nós dependemos, a refrigeração em si, ela só existe devido a vários pilares que a sustentam. Então, por exemplo, tu já deve ter ouvido falar que dentro da tua geladeira, né, a gente chama de refrigerador, né, mas vulgarmente a geladeira, tem um gás lá dentro, né? O pessoal vai lá descongelar e fura e vaza o gás, né? Que também é um nome, assim, o pessoal chama popular, mas é um fluido refrigerante que ali está. Esse fluido refrigerante pode ser, né, nós temos dezenas e dezenas de tipos de fluidos, dependendo da aplicação daquele sistema. Mas esse fluido é um composto químico, portanto, nós temos química envolvida. Mas somente um componente químico dentro do sistema, por si só, ele não faz nada. Ele precisa que estar em movimento, então nós precisamos de um sistema termodinâmico, e aí entra a física. Né? Nós precisamos de um ciclo que faça com que haja o transporte de calor. Aí entra a física. Aí tu vai me dizer, tá, mas e para isso se movimentar precisa do quê? Precisa da mecânica, eu preciso de motores, eu preciso de compressores, eu preciso de válvulas, eu preciso de tubulações, eu preciso de alguém também que trabalhe, que saiba manusear componentes mecânicos, né? Não só entenda a química envolvida, a física envolvida, mas o processo mecânico também, inclusive de brasagem, de conexões de válvulas, né, de teste dessas válvulas. Mas a mecânica por si só também precisa de um agente que a movimente. E aí é nesse caso que entra a eletricidade.
E aí, como eu falei que nós temos níveis hierárquicos de conhecimento, essa eletricidade pode ser do nível básico, predial, né? Então, aquele cara que faz o curso técnico em refrigeração não só sabe trabalhar com equipamentos de nível residencial básico, mas ele consegue entender também a eletricidade, por exemplo, de uma residência, porque ele anda em fase com as normas de instalações elétricas residenciais. Aí, quando ele vai para o nível comercial, esse cara entende também o acionamento, funcionamento, controle de motores, de atuadores. Né? E quando ele vai para o industrial, ainda mais, que ele entra na eletrônica, ele entra na automação. Então, precisa existir elétrica para movimentar a mecânica, para que haja um ciclo termodinâmico físico, para que esse composto químico faça uma troca de calor. Aí eu já tenho química também. Aí vai me dizer, tá, mas só o elétrico basta? Não, porque ele precisa ligar, desligar, ele precisa de sensores, ele precisa de um controle um pouco mais fino. E para ter esse controle mais fino, entra o quê? A eletrônica. Aí a gente abraça a eletrônica também. Então é comum o aluno vir aqui fazer o curso técnico de refrigeração, depois pular para a mecânica para ampliar a área de conhecimento dele, depois ir para a elétrica, para a eletrônica, para expandir ainda mais isso, mas ele vai ter uma boa base aqui no nosso curso técnico de refrigeração, porque ele vai, né, a gente vai subindo esses degraus de conhecimento até ele chegar no nível mais aprofundado lá no último módulo, onde ele não só vai identificar o problema, mas ele vai resolver o problema e vai estabelecer ele, condições, né, ideias, projetos de melhoria para aquilo ali, e vai, inclusive, implementar isso, que pode ser de cunho mecânico, elétrico, eletrônico, pode ser uma mudança de fluido, e aí entra a química também. E aí, agora, ainda mais, além de nós termos, então, né, voltando lá, a química, que é movimentada por um processo físico, termodinâmico, que é movimentado pela parte mecânica, que precisa também da parte elétrica, e que para ter um controle precisa da eletrônica. Agora nós chegamos no topo da nossa hierarquia aqui de conhecimento, que é a automação industrial. Então, não só nós temos um conhecimento, né, um tratamento desses dados de uma forma eletrônica e precisa, mas nós conseguimos acessar remotamente esses equipamentos. Como eu disse antes, isso é um ganho, né, extremamente significativo para aquele que tem um supermercado, para aquele que tem uma indústria, porque o técnico que presta um serviço para ele, o nosso técnico que está saindo aqui do Senai, com esse conhecimento, ele consegue muito antes receber o alarme lá no celular dele e já saber que está acontecendo alguma anomalia no sistema para chegar lá e fazer uma interferência antes que hajam perdas nos produtos, né, perdas financeiras. E a gente está falando aqui só, né, estou puxando muito para o lado da refrigeração, mas poderia ser a indústria farmacêutica. Poderiam ser as vacinas lá que estão sendo distribuídas, poderia ser, né, caminhões carregando, transportando remédios ou alimentos, ou carne, isso tudo. Poderia ser um hospital, por exemplo, que nós não temos a refrigeração assim tão forte, mas nós temos a climatização, portanto, um cuidado com o ar, né? Por exemplo, nós não podemos deixar com que massas de ar que venham de uma zona contaminada passem por uma zona onde tem pessoas numa sala de espera, por exemplo. Então, é como eu disse, é invisível esse transporte, é invisível essa movimentação de ar, mas ela é extremamente relevante para a saúde, né, e para vários aspectos sociais. Então, respondendo a tua pergunta, a refrigeração, ela é a somatória, é a condensação, é o conjunto de todas essas áreas de conhecimento que são condensadas, né, e que é aplicado, então, seja para armazenamento de produtos, seja para conforto térmico, seja para a saúde, né, hospitalar, por exemplo. Espetáculo de resposta. Espetáculo de resposta. Parabéns, Diego. Colocou em algumas frases exatamente a complexidade de um mundo hoje que sempre foi interligado, mas hoje cada vez mais está. E o mais legal é saber que a gente está mostrando o mundo Senai e que no mundo Senai todas essas áreas têm um curso Senai para, né, ajudar a galera. Lembrando que na semana que vem tem alguns cursos aí, é só procurar nas redes sociais do Senai. Exatamente. Senai RS Oficial, para saber dos descontos da Black Week, né, da Black Friday, que é na semana que vem. Diego? Walter, é o Jefferson. Chamei de Walter, Diego. nós temos aqui, além, eu estou explicando aqui o curso técnico, né? Mas de repente alguém tem interesse em cursos específicos, nós temos cursos específicos para instalação de split, para manutenção de câmaras frigoríficas, para controladores, né, eletrônicos. Nós conseguimos também fragmentar isso em áreas de interesse, porque daqui a pouco o cara gosta de projeto. Por que não trabalhar com projeto? Daqui a pouco ele gosta da parte mecânica. Nós temos também um curso específico para mecânica. Então nós temos todas essas áreas aí e ele é customizado, cada pessoa tem
um dom, um talento, uma área que gosta, e nós temos produtos para oferecer para essa pessoa. Tá? Jefferson, muito obrigado pelo carinho. Desculpa te chamar de Diego, não sei porque eu te chamei de Diego, tô louco, né? Mas obrigado pelo carinho, pelo conhecimento que tu passou aí, pelo amor à causa, principalmente. Valeu. Okay, foi um privilégio, valeu. Parabéns.